revolta, raiva e não posso dizer surpresa. Não posso. O Vasco da Gama acabou empatando com o Ceará dentro de São Januário em 2-2, tomando um gol praticamente no último minuto e agora soma 4 meses sem saber o que é vencer dentro de São Januário. O Vasco não vence desde maio de 2025. Sua última vitória no Brasileirão em São Januário foi contra o Fortaleza, lá no início do trabalho do técnico Fernando Diniz. E quando a gente fala isso, a grande verdade é que hoje, especificamente hoje, como em alguns outros jogos, para vocês terem uma noção, o Vasco tem 9 gols entregues por conta de erros individuais. 9. Hoje, Matheus Cocão, inicialmente no primeiro tempo, e depois, no segundo tempo, Paulo Henrique foram os responsáveis por entregar 2 gols ao Ceará e fazer com que o Vasco, mais uma vez, não conseguisse vencer em São Januário. Aliás, mais uma informação para vocês que eu sempre coloco aqui na live, sempre destaco para vocês. O Vasco só consegue ganhar com o Fernando Diniz quando faz 3 ou mais gols. Ah, Pedrosa, você está inventando. Não, isso não é uma invenção. Isso são fatos. Todas as vitórias do técnico Fernando Diniz com o Vasco da Gama, desde que ele assumiu o Cruz Maltino nessa segunda passagem, foram por 3 ou mais gols. O Vasco tem que fazer 3 ou mais gols para poder vencer. Por quê, Pedrosa? Porque o Vasco tem uma defesa fraquíssima. E isso não é só um problema do Diniz, mas também é um problema do Diniz. O Vasco tem um sistema defensivo fraquíssimo muitas vezes, até mesmo na questão individual. Hoje, a gente poderia estar aqui comemorando várias coisas. A gente poderia estar comemorando a própria vitória, 2 pontos perdidos aí importantíssimos, principalmente porque o Vasco vai enfrentar nos próximos jogos 4 dos 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrenta Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. Entre os 5 primeiros colocados, apenas o Mirassol o Vasco não vai enfrentar, já enfrentou e perdeu. Então, os 2 pontos de hoje, eles eram mais importantes do que parece. Eles eram mais cruciais para o Vasco na tabela do que pode parecer. Primeiro que o Vasco se distanciaria do Z4 do Campeonato Brasileiro. O Vasco já tem o melhor saldo entre os times que estão brigando para não cair. Seriam 25 pontos. O Vasco, se eu não me engano, subiria para a 13ª colocação. Ah, Pedrosa, é muito? Não, mas já seria um passo importante, principalmente se você for olhar que essa semana o Vasco não joga durante o meio da semana e vai enfrentar o Flamengo no próximo domingo no Maracanã. Vai enfrentar o Flamengo, que é o líder do campeonato e hoje pratica o melhor futebol do Brasil. E aí, cara, é muito cansativo, é muito frustrante, é muito revoltante olhar que o Vasco, com 1 a mais, dentro de casa, dentro de São Januário, tomou um gol de um chutão para frente, em que o Paulo Henrique, que tem crédito, é verdade, que é um bom lateral, que vem ajudando o Vasco, que é um dos principais jogadores do Vasco nessa temporada, tudo isso é verdade. Mas o erro grotesco que ele cometeu também é verdade. O que é verdade também, e eu canso de falar isso para vocês há muito tempo, mas não é pouco não, é que o Matheus Cocão, o Matheus Carvalho, o volante, não tem condições de ser titular do Vasco da Gama. Ele não tem condições. Ele tem que ser a 5ª opção do elenco do Vasco da Gama. E hoje, sem Jair e sem Tietê, essa dificuldade nessa posição de volante fica ainda mais clara. Porque o jogo que o Matheus Cocão fez hoje, no primeiro tempo, é um jogo horroroso. Ele foi disparadamente o pior jogador em campo. Mas o Fernando Diniz ama o Matheus Cocão. Ama. Ele adora o Matheus Cocão. É verdade, repito, que ele estava sem o Jair, sem o Tietê. Mas ele poderia ter feito outra opção. Ele poderia ter colocado outro jogador. Que fosse, como ele fez até, e não me agrada muito, mas ele fez no segundo tempo, o Nuno de 8, que colocasse o Robert Renan de volante e o Carlos Costa na zaga, que ele colocasse o Paulinho, que ele colocasse o Matheus França como mais um meia e deixasse o Barros como volante. Ele poderia fazer o que ele quisesse, principalmente no segundo tempo. E aí, cara, o que fica constatado é que, mais uma vez, jogadores que não podem vestir a camisa do Vasco da Gama estão prejudicando o clube. E, logicamente, eu não estou falando do Paulo Henrique.
O Paulo Henrique cometeu uma falha grotesca, mas ele já salvou o Vasco diversas vezes. O Cocão não. O Cocão é figurinha repetida quando se fala em erro, em entrega de gol, em pontos prejudiciais que acontecem para o Vasco da Gama. O ano de 2025 do Matheus Cocão não o credencia em nada a ser utilizado como titular do Vasco da Gama. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara? Além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? O Vasco da Gama hoje não teve o Lucas Piton, não teve também Jair e Tietê machucados, Jair com uma lesão bem mais grave, e o Tietê também, que está com um problema e não conseguiu jogar tantos minutos contra o Botafogo, ficou fora dessa partida, está sendo preparado para jogar contra o Flamengo, então o Fernando Diniz optou pelo Matheus Cocão na vaga de segundo volante. Mesmo ele não tendo qualidade para jogar nessa posição, e muitas vezes ele tem, eu não vou nem dizer características parecidas, porque o Barros é muito melhor do que o Cocão, mas é a mesma história do Cocão e Hugo. Jogadores dessa maneira, que não tem uma criatividade exacerbada, que não tem uma criatividade muito grande, eles não podem jogar juntos, porque além de eles serem fracos tecnicamente com a bola no pé, eles são jogadores que se anulam em campo. E essa posição do Matheus Cocão e com o Barros me lembrou muito o que tinha acontecido no ano passado, quando o Hugo Moura jogava com o Matheus Carvalho, em que eles até conseguiam fazer alguns bons jogos, mas em outros eles acabavam fazendo uma equipe lenta, uma equipe que falhava e tudo mais que vocês sabem o que acontece com esses dois atletas. Então, hoje, o Hugo não esteve à disposição. E ele seria, na minha visão, até o substituto natural, porque o Hugo ele pode não ser um grande volante, ele pode tecnicamente não ser um grande jogador, mas eu acho que ele está num momento melhor, bem melhor do que o Matheus Cocão, e ele voltaria, na minha visão, para a posição de primeiro volante com o Barros. Então eu acho que poderia ter um encaixe um pouquinho melhor, porque o ano do Matheus Cocão é uma vergonha. Ele não tem nível para jogar num time de Série A, muito menos nível para jogar no Vasco da Gama. Esse que é o ponto. Esse é o principal ponto. Então, se você for pegar a escalação, ele coloca o Puma Rodrigues na lateral esquerda de novo. O que também, repito, não gosto. Não gosto. Joga torto. Joga torto. Mais uma vez não fez um bom jogo. Mais uma vez errou passes. Errou até domínio justamente porque estava numa posição invertida, que não é a dele. Acho que não é um jogador que compromete com a bola no pé. Tem digamos assim, valências com a bola no pé, mas sem a bola no pé tem muita dificuldade. Não gosto. Prefiro que coloque um lateral da posição, e nesse caso nem seria o Vitor Luiz, que eu respeito, mas eu gostaria muito de ver o Leandrinho jogando naquela lateral, o Leandrinho sendo o cara da posição ali.
Mas isso é só um ponto, não é nada crucial. Porém, não gosto. Mas estava lá, mais uma improvisação com o Puma Rodrigues na frente. Do meio para frente, aquele quarteto que vocês já conhecem. Nuno, Felipe Coutinho, Verratti e o Ryan. E o Vasco contou hoje, no primeiro tempo, com 20 minutos de um brilho intenso de um jogador que é craque. Não tem outra concepção da palavra. Essa semana foi até engraçado ver que isso virou pauta de alguma forma do motivo do Felipe Coutinho ter pedido para sair no jogo contra o Botafogo. Assim, eu tenho muita dificuldade de conceber que as pessoas têm uma posição de privilégio na televisão para comentar um jogo do Vasco da Gama, um jogo do Botafogo, e eles simplesmente não se dão não tem a pachorra de assistir. Porque assim, qualquer pessoa que assiste 10 jogos do Vasco no ano, 15 jogos do Vasco no ano, não precisa nem ser todos, né? Tá? Precisa nem ser todos porque a gente não é máquina. Mas a pessoa que acompanha, procura, busca informação, sabe que o Felipe Coutinho não joga mais do que 70, 75 minutos. É o máximo dele. Quando ele passa disso, você já vê que ele não está mais contribuindo. No jogo contra o Botafogo, ele fez 70 minutos ótimos. Felipe Coutinho não só bateu a falta que gerou o gol do Nuno, naquele momento nas quartas de final, como ele também jogou muito bem. Ele foi o principal jogador do Vasco na partida. Eu não tenho dúvida sobre isso. E hoje, novamente, ele começa muito bem, porque o ano do Coutinho é bom. Ele chegou na partida de hoje, não só aos 100 jogos com a camisa do Vasco da Gama, mas também ao seu 10º gol na temporada. Ao seu 13º lance que gera gol para o Vasco. São 10 gols e 3 assistências. Porque o ano do Coutinho, para vocês que não assistem e falam besteira, é bom. Bem melhor do que outro rapaz que a imprensa cisma em babar o ovo. Bem melhor, mas muito melhor. Muito. Muito. Então, o Felipe Coutinho hoje teve 20 minutos de brilho intenso, do craque que a gente esperava que ele fosse. Pega a bola, bota debaixo do braço, dribla 1, dribla 2, sofre a falta, bate a falta de forma magistral e consegue colocar o Vasco na frente. Tava querendo o jogo, tava gerando o jogo, tava driblando pra lá, tava driblando pra cá. Mais um bom jogo no primeiro tempo. Só que o Felipe Coutinho, ele acabou sendo prejudicado, assim como o Vasco inteiro, por um erro grotesco do Matheus Cocão. Erro grotesco que gera justamente o gol do Ceará na partida. Ele erra o passe, um passe infantil. Ele tenta atravessar uma bola pro lado no momento da intermediária. Ah, Pedrosa, pô, mas esses toquinhos, cara, desculpa. É outra coisa também que eu vou falar aqui. Não adianta. Uma coisa é você dar chutão quando você tá muito pressionado. O estilo de jogo do Fernando Diniz, ele passa por esses riscos. Não adianta eu ficar aqui falando uma coisa e cobrando uma coisa que ele não faz. Ele não treina para dar chutão. Ele treina para sair jogando. Às vezes dá para dar chutão? Dá, mas essa discussão é até cansativa. Ali não é a questão de tocar curto, ali é falta de qualidade técnica. Falta de qualidade técnica do jogador profissional que tem que ter qualidade. Tem que ter condição. Para jogar no time de Série A, ele tem que saber sair jogando, mesmo de costas. Mesmo minimamente pressionado, porque ele não estava muito pressionado. Não estava. E se acha que está muito pressionado e vai fazer besteira, chuta a bola para fora. Isola a bola. É melhor do que entregar o gol. Que foi exatamente o que ele fez. E assim, é o estilo de jogo do Fernando Diniz. Não adianta, por que não dá chutão? Em vários momentos que não deu chutão, terminou em gol. E eu te garanto que o Vasco sai melhor com a bola, sai gerando mais jogo com a bola, do que de fato entregando gol. Se for pegar a estatística, os gols que o Vasco faz, conseguindo sair de trás, conseguindo construir, eles são bem maiores em números do que os erros que o Vasco comete lá de trás. Isso é fato. Mas é uma questão individual. É uma questão individual. Matheus Cocão hoje entregou um empate para o Ceará e a partir dali ele não só fez isso, o jogo dele já era horroroso. Ele entregou outra bola, ele errava passe, ele tentou um chute, ele isolou o chute. Entende? E tudo isso com Nuno Moreira jogando bem, Coutinho jogando bem, o Barros estava destruindo na medida do possível.